Olá pessoal, tudo bem? Professor Marquinhos Xavier. Como eu já havia mencionado no vídeo da semana passada, né, que eu ia repercutir um pouquinho sobre a nossa participação no Mundial, eu achei interessante a gente abordar alguns assuntos, alguns temas que aconteceram nos bastidores, né, porque tem coisas que ficam às vezes ocultas, né? Você vê o jogo, mas por trás do jogo existem outras coisas. Eu sempre falo isso, né? O que há por trás do jogo e que é legal dividir como experiência, né? Para que vocês também possam, quando tiverem a oportunidade de disputar um torneio, alguma competição importante, tenham também, é claro que não é só a parte técnica, é a parte tática que fazem a diferença, né? Então eu trouxe aqui a medalha, né? Para vocês verem, independente da cor e também dessa conquista, né? Que é só uma conquista material aqui. Por trás dela existe algumas coisas bem interessantes, né? Não foi fácil chegar até a final, a gente teve alguns obstáculos importantes e talvez o jogo contra o Barcelona ficou muito evidente ali, uma questão emocional, né? O que a gente fez para voltar para aquele jogo, o que aconteceu? Mas antes desse jogo aconteceu também um outro episódio que é legal a gente comentar, né? Foi a respeito do primeiro jogo nós e Dínamo, né? Nós vencíamos o jogo, depois o Dínamo acabou virando e a gente teve uma situação de final de jogo que nós estávamos com um resultado de 3-2. Então, às vezes, num torneio é muito importante, pessoal, os critérios técnicos. É muito importante você saber, inclusive, perder. Saber valorizar, às vezes, o resultado. Mesmo que a gente tinha a possibilidade de empatar o jogo, e claro, seria melhor empatar e seria muito melhor ter vencido a partida. Mas a gente acabou optando por ter um goleiro linha no final do jogo, mais conservador. Por quê? Seria ruim nós tomar o quarto gol, né? Poderíamos ter tomado o quarto gol e aí ficar com um saldo negativo muito grande em relação ao adversário. Como a gente enfrentou o Dínamo, a gente perdeu o jogo para um adversário que poderia lá na frente estar concorrendo pela vaga conosco, né? Então eu pensei num goleiro linha mais conservador. É claro que se a gente tivesse tido uma clara chance de gol, a gente ia apostar nela, mas para que se a gente não fizesse o gol de empate, que a gente não sofresse mais gols. Então a gente teve um goleiro linha muito conservador, perdemos o jogo de 3-2 e justamente no jogo contra o Barcelona, o que fez a diferença para nós classificarmos e não classificar a equipe do Dínamo foi o critério técnico. O primeiro critério é saldo de gols. Então a gente jogou o jogo contra o Barcelona em determinado momento, inclusive podendo perder o jogo de 3-2 no segundo tempo e mesmo assim classificando. Porque o Dínamo estava no jogo contra o Irã perdendo o jogo de 2-0. Então o nosso saldo naquele momento era melhor do que o saldo do Dínamo. Então a gente foi administrando o jogo. Então, claro, é óbvio que você tem que jogar o teu jogo ali, mas pensar no que está acontecendo no outro. O torneio é isso. Torneio é critérios. Então não tem como você abandonar o que acontece do outro lado. Você tem que ter esse controle. E a gente tinha tudo controlado. E vocês sabem o que aconteceu, pessoal? Isso é bom, né? Para que fique muito claro que o jogo vencer é importante, mas entender os critérios da competição e do torneio é fundamental. No outro jogo, o Dínamo acabou empatando o jogo em 2-2 e não conhecia realmente qual era o primeiro critério de desempate. O primeiro critério de desempate era saldo de gols e não confronto direto. O Dínamo acabou, de certa forma, desacelerando o jogo, terminou o jogo em 2-2 achando que estava classificado. E nós empatando em 3-3, a classificação era nossa pelo saldo, pelos critérios. O saldo empatava e nós ia para o segundo critério, que era gols feitos. E aí a gente conseguiu, né, através do critério técnico, obter a classificação. E o Dínamo acreditava que o critério de desempate era confronto direto entre as duas equipes. E não era. O regulamento da competição na FIFA não previa isso como primeiro critério. O que aconteceu? A gente empatou o jogo e acabou garantindo a vaga e o Dínamo acabou ficando fora. Então foi o adversário que nos venceu a primeira partida e que acabou perdendo a classificação por talvez uma falta de consciência do regulamento, enfim, ou então não se ateve a esse detalhe importantíssimo no Mundial. Então vejam que torneio é isso, pessoal. Torneio tem muito disso. Os critérios, não sofrer muitos gols, valorizar o gol que faz.
não abrir muita vantagem, porque se você se atira de qualquer jeito para vencer e toma 5, 6 gols, às vezes você joga fora aquela partida e joga fora a tua campanha. Mas enfim, esse foi um episódio que é importante, e o outro episódio foi em relação ao jogo do Barcelona, foi um jogo épico, né? Todo mundo comentou muito sobre isso e muitas pessoas me perguntam, pô, o que vocês fizeram para mudar aquilo no segundo tempo? Quando a gente entrou no vestiário, pô, a apatia era nítida, né? Os atletas sentiram muito o impacto, né? Você está jogando contra uma equipe forte, com uma equipe tecnicamente muito competente, e está sofrendo 3 gols, é muito complicado. Naquele momento não é a técnica e a tática que pode te salvar, não. Pelo contrário, é o emocional que pode resgatar alguma coisa. Então, o que eu fiz, né? Qual foi a minha preleção de intervalo? Nós entramos no vestiário, muitos, você chacoalhou, você brigou, você, sei lá, cobrou dos teus atletas, enfim. Não, a minha situação foi tentar fazer eles enxergar que nós estávamos fora. Se enxergar fora da competição, ou seja, o meu discurso foi totalmente contrário. Eu falei, bom, nós estamos fora do Mundial, né? A gente vai sair daqui, vai arrumar as malas, vamos esperar a definição da semifinal e final, assistindo. Estamos fora do Mundial, planejamos o Mundial para isso, para chegar a uma semifinal pelo menos, estar entre os 4. Não aconteceu, ok. Às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. Não há do que se lamentar, a gente acabou não fazendo uma boa partida, né? Esse primeiro tempo tirou a gente da competição. E, enfim, a gente tem que reconhecer o mérito do adversário e levantar a cabeça e seguir o nosso ano. Infelizmente, era um projeto de primeiro semestre que a gente tinha, de estar numa semifinal, né, entre os 4, mas não aconteceu. Agora, tem mais 20 minutos para jogar, óbvio que a gente não pode se levantar daqui, arrumar as coisas e ir embora. Também não podemos sair daqui, lá no vestiário do lado contrário, e dizer, vocês podem ir lá pegar os pontos de vocês já ganharam, enfim. Nós vamos ser obrigados a voltar lá para dentro e jogar 20 minutos. O que a gente pode fazer é voltar nesses 20 minutos aí, esquecer o primeiro jogo, o segundo jogo, e esquecer, inclusive, esses primeiros 20 minutos. Porque todos esses tempos de jogo não valeram absolutamente nada. Vejo que o nosso Mundial se concentrou em 20 minutos. Em 20 minutos nós podemos estar numa semifinal e em 20 minutos nós podemos estar fora de uma semifinal. Então, acho recomendável que a gente retorne lá dentro e tente um gol pelo menos. Porque 3-1 no futsal é um resultado clássico. 3-1 contra um Barcelona no Mundial é um resultado clássico. Não é um resultado difícil de acontecer contra qualquer equipe, né? E ainda mais com uma equipe qualificada como era o Barcelona. E a gente voltou pro segundo tempo, tentando buscar um gol. Eu sabia, obviamente, que se nós fizéssemos um gol, nós aumentaríamos a nossa autoestima e a confiança. Foi o que aconteceu, pessoal. Nós voltamos, fizemos um gol, e aí eu olhei para o lado de lá, para o banco adversário, e eu vi um certo desconforto. Por quê? Porque você está vencendo de 3-0, você toma um gol, é o que o adversário precisa para voltar para o jogo. E não aconteceu diferente, aconteceu o segundo gol. E aí veio o tão sonhado empate, né? Através de um gol que nós já tínhamos feito. É uma decisão, é uma autonomia dos atletas. Eles treinam aquele movimento, eles treinam aquilo, mas é uma decisão muito deles. Quando saiu a falta, eu pedi um tempo para que a gente pudesse respirar e encontrar naquela falta o melhor momento, talvez o empate do jogo. Então eu queria eles mais tranquilos, mais concentrados, colocando em cada posição aqueles que realmente fazem as funções, o bom passador, o bom finalizador, então, enfim. E eles, súbito a chegarem no pedido de tempo, eles me disseram, vamos fazer aquela que a gente fez contra o São Paulo? Eu senti ali uma confiança muito grande, eu senti que eles tinham resgatado a autoestima. E eu não tive como dizer, não, vamos fazer uma outra movimentação. Eu falei, não, tão confiante, faça. E eles fizeram. Esse gol rodou o mundo, né? Por quê? Contra um Barcelona, num Mundial, num jogo adverso, teve realmente um impacto muito forte, né? E foi perfeito, foi perfeito. Todos eles foram perfeitos, né, na execução da movimentação. Então a gente fez um golaço, né? E empatou o jogo. E aí a gente tinha lá
já a informação que o jogo entre Dínamo e a equipe do Irã tinha acabado em 2-2, e é claro que aquele empate para nós era o suficiente para que a gente pudesse levar a equipe para a semifinal. Então foi isso que aconteceu. Estou sintetizando, resumindo um pouco o que aconteceu. Eu acho isso muito legal, esses bastidores foi muito importante. E eu estou dividindo com vocês. Fomos à semifinal, jogamos contra a equipe da casa, né? O Al Rayyan do Catar, uma equipe que fez grande campanha, e a gente teve ali uma certa obrigação, obviamente, de vencer a partida em função do desempenho técnico, em função até da tradição que a CBF tem em mundiais, e a gente conseguiu vencer e fazer a final brasileira, né? Infelizmente no jogo a gente pecou por algumas inexperiências, alguma falta de concentração em alguns momentos contra um adversário preparado para uma final também, e acabou escapando o título, o que não ofuscou de maneira nenhuma o nosso trabalho, a nossa conquista, né? Então, um segundo lugar muito bacana por tudo isso que eu contei para vocês. Nós poderíamos ter empatado o jogo contra o Barcelona e ter ficado fora da semifinal se o Dínamo tivesse de repente vencido o jogo lá de 3-2, que era possível porque faltava 1 minuto e alguns segundos ainda antes de terminar o jogo deles, quando eles retiraram o goleiro linha e jogaram o jogo com o empate, acreditando que o empate daria a eles a possibilidade de passar de fase. Então, coisas do esporte, coisas do futebol, que é muito legal vocês estarem atentos, porque o regulamento é preciso ser desmiuçado, né? Do início ao fim, porque num torneio e numa competição grande ela faz muita diferença, né? Então essa era a minha contribuição, queria contar um pouquinho sobre isso. Aconteceram inúmeros outros episódios, mas os de maior relevância foram esses que eu contei para vocês aqui. Eu vou convidar um atleta meu para falar um pouquinho também sobre a sensação do Mundial, e vou trazer para vocês junto com esse vídeo, né? Para que vocês também tenham a opinião de um atleta, enfim, qual a satisfação deles. Então eu trago ele já no próximo vídeo, ok? Valeu, pessoal. Um grande abraço, sucesso a todos. Não esqueçam, né? Curtem, compartilhem os meus canais aí no YouTube, na minha fanpage, e continue acompanhando esse canal que tem tido uma aceitação muito grande e uma participação de todos vocês. É para a gente falar e melhorar a nossa modalidade, ok? Grande abraço, sucesso a todos.